colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. Serão quantas casas? No começo era 300, mas parece que agora é 350. O que está acontecendo? O povo começa a invadir em volta por conta da esperança que está vendo ali. Só que como não para de invadir, ele não sabe falar quanto que é isso. Eu fiz o compromisso de sair depois da última casa, né? A área delimitada acho que dá 350 no máximo. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar. Eu vou lá. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá, eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo. Mas aqui está o detalhe. Tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, em 1.460 dias das que estão aqui já, ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Aproveitando que o senhor falou dessa agenda fora do Brasil, o senhor esteve no final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que virou a grande vitrine do país? De Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública. A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né, da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo um cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto e esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você estão devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo de mais de 1 trilhão em menos de 2 anos. Rombo fiscal que eu estou falando. Fora o que ele fez no passado que deu aquelas condenações para ele. Então é o seguinte, tem como fazer. Nós precisamos de gente, sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de gente que tem austeridade, que tira essas... Eu vou fazer em 18 semanas, escreve o que eu estou te falando. Nós vamos tirar 447 mil pessoas da fila de exame e 192 mil dessa fila de cirurgia. Vai virar o caos, mas eu vou dedicar minha vida para você não ter que ficar necrosando esperando cirurgia. Que é o que esse governo de hoje, esse prefeito banana, não dá conta de fazer. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras dele, mas não conseguiu resolver seu problema aí que você está precisando de uma cirurgia. Você conta comigo que você não vai morrer em fila de hospital. Piotr. O senhor falou do sonho, vamos falar do pesadelo, então? Porque nós temos um pesadelo hoje. E o senhor sabe, o senhor falou que sou jurista. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo. E todo aquele monte de inquéritos que veio. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional que, além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4. Que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas tem uma realidade. Essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso. Eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo. Nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque
A grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final. Se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários... É minha opinião jurídica. Está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo... É preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, não é? se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não, ontem eu a Câmara... preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Podemos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar com o candidato à prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também, se eu tivesse, não é o problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo, em qualquer cidade. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Craco Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta R$1 bilhão por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá, dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós vamos de responsabilizar cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu estive na porta da Sé, da catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e estava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não vamos para o abrigo, cara, vamos para o abrigo, trocando ideia. Ele, peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não vou não. Aí o Sabará estava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Candidato. Só para terminar. Pode concluir. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, eu não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Seria essa responsabilização? Claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você está vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você tá aqui? Ah, porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara tá na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo, a gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você tá fazendo aí.
Mais uma do Caute e depois tem outra das ruas. Candidato, voltando a falar de casas, plano diretor aqui em São Paulo foi mudado durante a gestão Haddad, proibiram basicamente a construção de prédios com estacionamentos, obrigaram a construir prédios somente em avenidas com grande transporte público, com grandes avenidas de ônibus ou metrô, e os prédios ficaram muito pequenos, os apartamentos ficaram muito pequenos. Então, há um problema imobiliário em São Paulo, especialmente para famílias com filhos, prédios com apartamentos um pouco maiores. O senhor pretende alterar, já foi feita uma alteração? É de 10 em 10 anos, né? O normal, mas eu pretendo alterar sim. O que o senhor pretende fazer? Por que o senhor achou desse plano diretor e como o senhor acha que deveria ser um plano diretor para uma cidade como São Paulo? A cidade não foi planejada para fazer o que as pessoas estão pretendendo. Então a gente precisa de inverter o planejamento. O que é inverter? Eu sou construtor também, loteador, eu gosto muito do assunto e entendo pouco. A cidade de São Paulo tem uma rodovia em volta dela de 177 quilômetros, que é o Rodoanel, e tem 44 quilômetros que não acaba nunca e já gastou 5 bilhões e não termina. Segundo o Tarcísio, vai terminar em final de 2026, eu espero. Vou ajudar ele nisso aí. O que acontece? Como tem esse anel do lado de fora de 177 quilômetros, eu quero fazer um anel do lado de dentro que não é de rua, é de uma faixa empresarial, que eu chamo isso de amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, e essas cidades elas estão entrando no centro expandido. E cria esse caos de 7 milhões de carros, gerando essa poluição, essa lentidão e inclusive mudando a questão da paz mental das pessoas, porque não adianta, você fica perturbado mentalmente. Essa área do lado de fora, que é a capilarização, eu quero fazer um cinturão de empresas, e essas empresas, nós vamos dar benefício fiscal para essas empresas que tiverem 80% dos seus funcionários morando no mesmo bairro. Para quê? Para ajudar na reurbanização da cidade. E a gente, nesse amortecedor de fluxo, verticalizar, gabaritar, é o nome que tem no mercado imobiliário. Nós vamos gabaritar essa área para subir os prédios. Se você for em cidades que tem subúrbios nos Estados Unidos, existem grandes avenidas que levam os bairros para fora e rodovias cortando a cidade, rodovias. Nossa cidade não foi planejada para ter esse tanto de gente. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de adensar a área no centro expandido, a gente tem que trocar isso para fora. Porque se eu oferecer emprego nesse cinturão, que é onde nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias, que esse é o projeto da empresarização, não fechar, só para você saber, a maior parte das empresas que fecham até o segundo ano é por conta de despesa fixa. E a gente tendo esse tanto de imóvel, podendo ajustar e ajudar o empreendedor a abrir empresa e não fechando, porque o problema do brasileiro não é falta de abertura de empresa, é fechar a empresa de forma precoce. Nós vamos criar esse cinturão e essas empresas, para ter os benefícios, tem que ter esses moradores próximos. Então vai ser uma revolução, não só de moradia, mas de emprego. Emprego vai diminuir Sim. a criminalidade. Emprego, na onde a pessoa mora. Você que mora na periferia, pensa você acordar, pegar uma bicicleta e já chegou na empresa. Ou então ir a pé para a empresa. Poxa, quem que não quer um sonho desse? Você vai perto da sua casa, sem ter que ficar arrastando esse metrô, sem ter que entrar nesse ônibus. Nós vamos continuar investindo em tudo isso, mas pensa comigo, essa é a oportunidade. Um governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, e é 28. Mais uma das ruas, vamos ver. Pablo Marçal, eu gostaria de saber de fato como ocorre essa relação do presidente do seu partido, do PRTB, o Avalanche, com o PCC. Isso existe? Como você explica isso? Laís, é o nome dela? Isso. Laís, obrigado pela pergunta. O Avalanche está processando todos os jornalistas que pegaram no pé dele em relação a isso. Pelo que eu conheci ele agora, quando eu entrei nesse partido. Eu entrei nesse partido no último dia, que eu acabei saindo por tirarem a palavra que eu iria ser candidato pelo DC, eu acabei entrando no PRTB. Eu acredito no contraditório, na ampla defesa, e espero que seja verdade a defesa do Avalanche. E eu deixo bem claro, a Avalanche não vai ter cargo na prefeitura, ninguém do meu partido, não tem ninguém que eu curvei para falar alguma coisa sobre prometer algo por estar aqui. Mas eu agradeço o Avalanche, porque ele é o único cara que conseguiu segurar essa candidatura no peito. E obrigado, viu? E se tiver alguma ligação, que seja apurada e que ele responda. Eu não tenho nem político, nem amigo, nem ninguém de estimação que eu vou defender se essa pessoa estiver errada, que ela pague. A gente faz agora o nosso último intervalo comercial com 130 mil espectadores aqui nos acompanhando. E peço a você que está aqui com a gente que vá curtindo, compartilhando o nosso link. A parada é rápida e a gente já volta para o nosso último bloco da Sabatina com Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Até já.
A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio. Informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! O App Oeste tem uma novidade. Agora é possível ouvir o Oeste Sem Filtro através do app mesmo sem ser assinante. Ouça o programa líder de audiência do YouTube em qualquer lugar. Se você ainda não tem nosso app, é muito fácil instalar. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, digitar Oeste e pronto, nosso app já vai aparecer. Clique e instale. Ao abri-lo, você será direcionado para a tela principal. Nela, clique em Ouça Oeste Sem Filtro e pronto! Você poderá escutar o programa mesmo enquanto acessa seu aplicativo de GPS favorito ou usando outros apps. Você terá acesso a informação de qualidade, de graça e com a vantagem de consumir muito pouco da sua banda de internet móvel. Oeste, cada vez mais acessível e perto de você. Estamos de volta para o último bloco da Sabatina com Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Nós falávamos no bloco anterior, né, candidato, sobre o problema da Cracolândia. O senhor até citou a Craco Resiste, uma das organizações que atuam, do movimento que atua ali na região central. E houve, durante essa última gestão do Ricardo Nunes, um movimento para tentar, na Câmara Municipal, a criação de uma CPI que investigaria algumas dessas organizações. CPI que ficou muito conhecida pelo padre Júlio Lancelotti, né, que virou um emblema dessas organizações. Ela acabou não saindo do papel. Pergunto ao senhor, se eleito, o senhor pretende apoiar essa iniciativa, que é encabeçada, inclusive, por um grande aliado do senhor, candidato a vereador, o Rubinho Nunes. O senhor pretende, se eleito, dar o seu apoio enquanto prefeito à CPI das ONGs e do Padre Júlio? É claro, você imagina, se você na cidade de São Paulo sabe que R$1 bilhão está sendo destinado para nada, isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Então, assim, você sabe o que é R$1 bilhão? Eu já faço a resposta agora. Olha o que é você dar a chance para um inútil governar uma cidade que tem um orçamento de 120 bilhões de reais. 1 milhão em segundos significa 11 dias. Você liga o cronômetro, para dar 1 milhão em segundos leva 11 dias. E 1 bilhão em segundos, 31 anos em segundos. Só pra você entender a dimensão, a escala e a exponencialidade da diferença de 11 dias para 32 anos aproximadamente. O que significa isso? A gente gasta esse tanto de dinheiro por ano e aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Ou seja, nós não estamos gastando dinheiro. Alguém está comendo esse dinheiro e está aumentando. Ou seja, você está investindo para ter mais morador de rua e pôr esse bando de ONG para fazer graça aqui. Em nome de quê? A troco de quê? Você vai ter seu familiar de volta na sua casa. Essa pessoa que está em situação de rua, a maior parte são homens, eles vão para um trabalho. Nós vamos dar uma vida digna para ele e você vai receber seu familiar de volta. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer isso. E se o STF barrar, candidato? Se o STF for lá vai e ter que pegar o avião, sentar lá, tem 11 ministros. Olha, tem uma boa vontade, não tem solução, a gente precisa de ajuda. Se barrar, o que vocês sugerem? Assim como é que você chama? Adalberto. O Adalberto falou... mas o Estado tem 120 dias, então apresentou a solução. Não apresentou? Vamos voltar, então. Não temos solução. O que você pode fazer? A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida. É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversado resolve, tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Tem que ir lá, mas tem que ir. Ué. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo lá. O sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional não está assumindo o papel dele.
Aí faz o quê? Dá o poder de legislar para o STF. O sistema tripartite de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo. Abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. O senhor acha que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil de Então, tudo? como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a Corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, que não é uma corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Para quê? Para pegar isso de volta. Briga enquanto é tempo, porque o Senado está se curvando e a presidência hoje está se curvando para isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo, só que só tem 1, 2, 3, 4, 5, nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você não acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse manifestação. 100 milhões de pessoas na rua, a viagem vamos lá. Por exemplo, a El Não, Salvador? isso aí eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso, eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe. Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, o prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Aqui. Nossa, Só que sabe, bom que você me deu vamos tempo. lá. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Eu tenho hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né? Vamos com a Branca, por favor. Duas das maiores preocupações na cidade, além da segurança, claro, é saúde e educação. O senhor falou da educação e também disse que pretende zerar a fila dos exames com relação à saúde. Eu queria saber como fazer isso e também outros projetos nessa área. Vamos lá, para zerar isso. Se a gente tivesse numa pandemia, o que a gente ia fazer? A gente ia abrir hospital de campanha. A gente iria pedir o Conselho Regional de Medicina ou nacional para fazer a liberação da telemedicina, como foi na pandemia. A gente está com quase 500 mil pessoas na fila. E se ela não fizer a cirurgia, ela vai necrosar. Isso para mim é uma pandemia, a nível municipal. Tem muita gente, eu estive no Hospital da Criança e do Adolescente, eu vi gente da Venezuela, gente da Bolívia, e a gente pode receber todo mundo, só tem um detalhe. Por que a gente não fechou parceria com outros hospitais? Por que a gente não faz multirão? Por que a gente não faz hospitais provisórios para zerar isso? Tem o dinheiro, mas falta disposição. Quando eu fiz o compromisso não é igual ao do Boulos, que fala que vai zerar colocando nome bonitinho na popa. Não. É em 18 semanas que nós vamos fazer. Primeiro compromisso meu é salvar a gente. Primeira coisa que nós vamos fazer.
Os exames, a gente precisa de liberar o teleatendimento, que foi feito por período de pandemia. Eu vou conseguir isso. Em nome do povo, nós vamos conseguir isso. Nós precisamos de mutirões, eu vou convocar um mutirão e nós vamos pagar com o dinheiro da prefeitura de médicos de fora para resolver e zerar isso. Vou pegar esses mais de 40 mil imóveis, fazer sabe o quê? Casas de apoio. Vamos tirar pelo menos uns 1.000 imóveis para fazer isso. Porque a pessoa acaba de ser operada, ela já, com a dispensa médica, ela pode ir para casa de apoio e liberar o leito. E tem gente que fica no leito, atrapalhando o próximo a operar. Então tem soluções que são simples, só que tem que ter disposição. Eu evito falar a palavra prometo. Essa eu prometo, em 18 semanas, só que vai criar um caos maior. Quando eu zerar a fila de exames, conversando com os especialistas, de 447 mil exames, o que vai acontecer? A fila de cirurgia vai quase que dobrar. Aí você fala, mas como é que vai resolver? Já falei. Hospitais provisórios, convênio com outras prefeituras, com hospitais particulares, comprando a sociedade dos hospitais privados, que já foi feito aqui, funcionou e saiu mais barato que o SUS, trazer médico de fora, fazer um regaço. Sim. Só que é o seguinte, se não tiver disposição e coragem, não vai fazer. Eu vou fazer. Caute. Você falou que tem dinheiro, mas na verdade a Prefeitura de São Paulo tem um rombo de 7,5 bi do ano passado. O senhor, inclusive falando em segurança pública, o senhor quer triplicar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje a Prefeitura de São Paulo está super inchada de funcionários, tem mais de 100 mil funcionários, ou seja, 1 a cada 5, a cada 6, se o seu programa for implementado, será membro da Guarda Municipal. O senhor vai achar o dinheiro onde? O senhor não acha que... O senhor vai fazer o quê? Vai demitir parte daqueles que já estão no efetivo? Vai inchar ainda mais o número de funcionários municipais? Tem a Previdência também? Sim. Como o senhor pretende? Depois de sentar com o ministro do Bukele, com o ministro Gustavo, o ministro da Justiça, essa câmera aqui? Isso. Depois de sentar com o ministro, eu assumo que vou trocar essa posição. A gente não vai mais triplicar a guarda, vou chamar os que passarem em concurso público, o que a gente vai fazer é aumentar a operação delegada. Por que nós vamos fazer isso? Por conta de treinamento, armamento, fardamento, isso envolve um custo muito alto e não resolve o problema de imediato. Agora a Polícia Militar, inclusive vou abrir a operação delegada para a Polícia Civil. Vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a pessoa disponível agora, já treinada, já faz sentido isso, a gente ter imediatamente. Então, depois de voltar e ouvir ali do ministro da Justiça, eu estou trocando isso. Então, essa é uma notícia. O senhor está mudando Ótimo, o seu programa claro. para... Ou seja, isso é um governo dinâmico. Porque se você falar que vai fazer igual o Nunes falou que ia fazer 48 quilômetros de corredor e fez 4. Ele não mudou, ele não cumpriu, é diferente. Só para terminar, desculpa, você pegar assim, porque eu acho interessante. O senhor veio de um país onde tem mais de 600 dias sem homicídios. 695. Mas é também acusado de violações graves dos direitos não humanos, direitos básicos legais dos presos. São jogados na cadeia e demora muito tempo para ter audiência de custódia, etc. Não, tá errado o que você falou. Lá, eles estão sendo julgados de uma forma mais rápida que você nunca viu na sua vida. Tem as acusações, sim. Que não sou eu que faço, Sim, são agora, entidades internacionais, por sinal. É isso, mas quando você vai lá e pergunta, eu fiz um documentário, inclusive vou pedir para soltar um pedaço agora, quem está assistindo, o meu Instagram é Pablo Marcal por SP, porque as minhas redes caíram, essa é a nova, tem só 2 bilhões de visualizações em 18 dias, muito obrigado pela queda, caí para cima. Pablo Marcal por SP, eu vou começar a soltar o primeiro episódio do que eu fui fazer lá em El Salvador, e fui lá no centro de confinamento de terroristas. Eu não vi uma pessoa na rua falando mal do Bukele. Nenhuma. Tem que ter coragem para fazer o que ele fez. Um prefeito não dá cor de fazer, tá? Isso é uma questão do presidente estar fechado com todos os poderes da República para falar assim, ó, vamos acabar com a criminalidade. Ele fez uma revolução lá e a gente tinha que ter humildade para aprender com o que ele fez, porque a população está amando. Não tem a Cracolândia mais lá na rua, não tem gente matando ninguém. Você sabe o que é um país inteiro, em 695 dias, até o dia que eu estava lá, não ter um homicídio? Isso parece uma fábula. Só que eu fui lá no centro de terrorismo. Presídio parecendo um negócio de Hollywood. O que aconteceu? Quando a punição é certa, todo mundo respeita. Sim. Nosso Código Penal, agora é o jurista falando, nosso Código Penal é de 1943, ou 41, 43. Esse Código Penal precisa ser refeito. As pessoas precisam respeitar. Se não tiver punição no país, ninguém vai respeitar as leis. O Lula, por exemplo, é um cara que foi punido e despunido. Tá tudo certo. Tá aí na presidência da República. A gente perdoa ladrão, mas a gente não perdoa traidor, né? Você sabe do que eu tô falando. Se vocês não se posicionarem, a gente vai ficar curvando para bandido. Aí você vai ver um cara que é envolvido com o PCC igual o Ricardo Nunes falar que eu tenho alguma ligação. Eu nunca vi esse povo na minha vida, nem sei quem é esse povo. Mais uma do Edilson, depois tem outra das ruas. No segundo bloco, o senhor citou o Felipe Sabaralli, ex-secretário de Assistência Social do Governo do Estado,
o senhor disse que não prometeu nada para ninguém, nem para ele. Para ninguém. O que o teria feito deixar o Tarcísio e o Bolsonaro, com quem ele tem identificação política, ele trabalhou muito tempo com eles, e encampar na campanha do senhor? Acho que você foi o único aqui que perguntou por ele, né? Você deve conhecer ele. Faça você mesmo a pergunta para ele, a resposta vai ser a que ele fala publicamente. No Rio Grande do Sul, eu mandei, junto com muitas pessoas, né? Eu não fui o ator sozinho disso, 206 carretas lá para o Rio Grande do Sul. Fiz aplicativo de resgate, de rastreio, criamos 10 CDHs de distribuição para as mais de 300 cidades afetadas ali. Uma empresa minha ficou com o portão aberto por 33 dias, recebendo carreta a madrugada inteira e doação e selecionando e mandando. O que aconteceu? Palavras do Felipe Sabará. Ele, no governo, não viu ação nenhuma no estado de São Paulo inteiro dessa envergadura e foi lá para saber como enviar através dessa plataforma nossa. Chegou lá, ele viu e ficou assustado. O que é isso aqui? É uma empresa? O que é? A gente juntou, porque um dia eu estava assistindo, no segundo dia, eu vi um helicóptero tentando pegar uma família, a água veio e matou todo mundo, porque o helicóptero acabou, não era de resgate, não conseguiu pegar. Eu dei um murro na mesa e falei, vamos parar tudo e vamos ajudar esse povo. Quando eu chamei todos os meus sócios e falei, se fosse um parente seu, você iria? Se fosse seu, você iria? Iria. Então, nossos parentes estão lá. Vamos. Rapaz, foi muito bonito. É ali eu conheci o Sabará. Foi na... Ele ficou chocado com o que a gente estava fazendo. Eu mandei nossas aeronaves, a gente ficou à disposição por 33 dias. O governo federal não estava lá. Ninguém estava fazendo o que a gente estava fazendo. Só o povo. Quando eu falo ninguém, é de quem deveria. Para mim, existe uma falência múltipla do Estado. O Estado não dá conta de proteger a gente. Se não for o povo pelo povo, não vai ter jeito. A minha indignação aumentou ainda mais. Aí quando eu vi essa oportunidade, eu falei assim, aqui em São Paulo a gente vai deixar a esquerdista tocar? Aí eu pensei, do jeito que eu tratei o Rio Grande do Sul, com essa força, parando todas as minhas coisas, eu vou parar tudo e vou ajudar São Paulo. Foi ali. Então, o Sabará, você é o cara, irmão. Obrigado. Você tem um coração nobre, é um filho de família riquíssima. Você já foi alertado por todos, para você sair da política. Você é um cara que me dá esperança em saber que dá para mudar e você vai ser prefeito de São Paulo. Escreve o que eu tô te falando. Eu vou treinar você para isso. Você tá me ensinando muito, mas eu vou treinar você naquilo que eu já te falei que precisa. Um beijo no seu coração. Obrigado por você acreditar em mim, Felipe Sabará. Mais uma pergunta das ruas. Vamos ver. Candidato Pablo Marçal, eu gostaria de saber que se o senhor ganhar a eleição, o que o senhor vai fazer para nós que trabalhamos na rua, os chamados camelôs. Porque eu trabalho na Paulista e sou abordada várias vezes por policiais, que eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles, mas é a mando de vocês aí que está no comando. O que você poderia fazer para que nós continuássemos trabalhando? Porque esse é o meu emprego, do meu esposo, da minha filha e de muitos outros pais trabalhadores, mães que trabalham aqui, não é porque é bonito, porque gosta, porque precisa trabalhar e o nosso dinheiro sai daqui. Então eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer. O senhor vai nos tirar daqui ou o senhor vai nos manter aqui com segurança? Aqui, de cá? Isso. Ana Lúcia, obrigado pela pergunta. Você é vendedora, eu também sou vendedor, tá? Eu vou te falar, a gente precisa de tirar essa irregularidade dos vendedores ambulantes, são vendedores urbanos. Eu aprendi isso lá na Feira da Madrugada, nós vamos regularizar isso e vai ter os locais específicos. Por quê? Porque a prefeitura hoje finge que isso não existe. E não faz sentido, por exemplo, eu tenho um aluno meu de um programa que trabalha na Feira da Madrugada, ele falou pra mim, tá gravado. Ele falou, eu faturo 600 mil reais e quero pagar imposto, mas tem que sair correndo daqui porque todo mundo finge que a gente não existe. Me ajuda, eu fiz um compromisso com ele. Fiz o compromisso com os líderes da Feira da Madrugada e nós não vamos nem usar o nome ambulante. Sabe por quê? Porque é um empreendedor urbano, só que a gente precisa regularizar isso. Conte comigo para isso e vai ter locais, só para você entender. Existem comércios regularizados que pagam caro para isso. Você está nessa disputa com eles, mas você vai ter regularização e vai ter locais para isso. Não pode ser uma forma desordenada. Por exemplo, candidato, alguns desses locais, a Paulista, por só exemplo, onde ela está trabalhando, vai continuar sendo então, ou não? É o seguinte, tem 63 grandes comércios aqui na cidade de São Paulo, ruas. Se você liberar de forma desordenada, o que vai acontecer? Vai entrar e vai quebrar com o comércio dos lugares onde as pessoas têm um custo fixo muito alto. Agora, nós vamos achar esses locais, igual no Brás. Uma das coisas que mais movimenta o Brás é a Feira da Madrugada. Só que tem gente que quer insistir e ficar depois do horário. Nós vamos regularizar. Poucos têm regularização do passado e depois nenhum outro governo enxergou eles. Nós vamos regularizar todo mundo que quer empreender e fazer de forma lícita vai ser regularizado. Agora, precisa saber as áreas de atuação. Não pode ser em qualquer lugar. Edilson. O senhor mencionou brevemente essa questão do PCC. Em outras entrevistas, o senhor reconheceu que está em basicamente todas as áreas, em todos os setores, economia, política. Então, como é que o senhor pretende blindar isso
enquanto prefeito, eventual prefeito, como é que o senhor blinda o secretariado e todas as estruturas da prefeitura para não entrar crime organizado ali em nenhuma área? Eu acredito que antes de definir quem vai ser secretário, eu vou chamar a imprensa, porque a imprensa é o melhor instrumento de investigação. A imprensa podia trabalhar como um braço da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, a Polícia Militar, porque eu nunca vi descobrir tanta coisa, só que é só em época de eleição, parece, né? Depois passa a eleição, ninguém quer saber de nada. A gente vai ter um critério muito rigoroso. Eu não sei qual que é a atuação, onde que esses caras estão, mas a fama que eles têm é absurda, absurda. Todos os contratos da prefeitura serão revisados, 100%. Vou chegar e vou revisar. Isso tem prazo? Imediato, é imediato. Se tiver que ter a adequação, vai ter. E tem uma coisa no jurídico que chama pacta sunt servanda, que é os pactos devem ser cumpridos. Ou seja, se tiver em desacordo, vou dar prazo para resolver. Se tiver insistindo nisso, vai perder o contrato com a prefeitura. Então, assim, uma outra coisa que eu quero fazer dentro do meu secretariado é uma equipe de inteligência para investigar o secretariado e fazer várias das ações do secretário se tornarem públicas. Para quê? Para fazer igual na Indonésia, né? Algumas situações são filmadas para as pessoas verem o que está acontecendo. Não é público? Vamos trazer isso tudo a público. A minha vida é pública, eu mostro tudo, não tem nada para esconder. Por que aqui na prefeitura tem que ser diferente? E falando em contratos públicos, o candidato, a gente teve recentemente em Santa Catarina uma medida que foi considerada polêmica, controversa, do governador Jorginho Melo, que cortou o financiamento para a parada LGBT de Florianópolis. Ele deixa que a parada aconteça, mas não está mais direcionando o dinheiro do governo de Santa Catarina. Disse para os organizadores que busquem financiamento privado. O senhor cogita alguma medida semelhante com o dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que é repassado à parada, eventualmente cortar o repasse da prefeitura para a parada LGBT? Se faltar dinheiro para salvar o povo, pode cortar absolutamente todas. E cada um financia a sua. Mas eu acredito que pelos fundos que a gente já tem hoje, não vai faltar dinheiro para isso. E a grande verdade é que se você entra querendo, vamos parar com tudo, cara, você tem que respeitar a cultura da cidade, isso virou cultural. Agora, se todo mundo entender que a gente não tem que aplicar dinheiro público nisso, pode contar comigo. Se faltar dinheiro para fazer aquilo que eu falei de zerar a fila de hospital, vou sacar dinheiro de todos os lugares. Primeiro, para mim, é salvar a gente. Piotr. Qual a relação que o senhor imagina que é preciso ter com o Tribunal de Contas do município? Aqui em São Paulo, quando se vai fazer uma obra, o tribunal tem que aprovar antes. Eu confesso que eu imaginava que era o contrário, como normalmente acontece. O Tribunal de Contas da União avalia depois. Nesse caso, especificamente, boa parte das obras ficou parada porque o Tribunal de Contas do município, são só 2 no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, foi lá e bloqueou até que se comprovasse que a obra seria lícita e tudo mais. Ou seja, o prefeito tem que provar 10 vezes que ele vai fazer a coisa certa, inclusive o Tribunal de Contas do município, embora ele tenha a outorga do cidadão que o elegeu. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Porque isso me parece uma burocracia. É burocracia e se ela existe tem que pegar o crivo. Qual que é o crivo que o Tribunal de Contas usa? A gente tem que aprender o crivo e não encher o saco e usar o crivo para aprovar isso o mais rápido possível. Tem que saber o crivo. Eu não posso fazer tudo que eu quero. Se fosse do setor privado, meu Deus, eu ia resolver tudo mais rápido. Eu tenho paciência para isso. Uma coisa que eu aprendi na escola pública, ouvindo todo esse lastrear de comunistas, que em 1920 veio ali na escola de Frankfurt, é que a única coisa de verdade que eu sei que comunista tem de qualidade chama-se paciência. Então, a pessoa que é impaciente na política, ela é jogada para fora. Eu tenho paciência. Como é que vocês estão reprovando? Vamos pegar o histórico, você já trouxe isso? Então vamos lá. Qual que é o histórico de reprovação? Existe um crivo. Eu uso esse crivo e dali para frente eu tenho que usar exatamente aquilo para ganhar celeridade. E, de novo, relacionamento, conversar com isso, trazer gente técnica que entende esse crivo para passar isso o mais rápido possível. Branca. Uma das promessas que está no seu plano de governo é limpar definitivamente o Tietê. Isso é uma coisa que se tenta há décadas e ninguém consegue. Isso. Ninguém quer fazer diferente. Então, e como que o senhor pretende em 4 anos? Não tem como fazer isso em 4 anos. Mas certo? É que está no plano. Se eu fosse o governador, eu terminava em 4 anos. 47% do dinheiro que a Sabesp recebe, quem é o cliente? Cidade de São Paulo. Eu tive com o governador e falei para ele, inclusive reafirmo, nós vamos trocar essas grandes obras, você é tocador de obra pública, eu sou tocador de obra privada, nós vamos dar certinho, Tarcísio. Mas se você não se comprometer em limpar esse Tietê, eu vou abrir uma empresa pública da cidade de São Paulo para fazer isso sem você. Porque não dá mais. Desde a década de 90 a gente gasta bilhões para limpar isso aqui. Aonde está o problema? Saneamento básico. Essa universalização do saneamento básico, se a gente não investir rápido nisso e não usar tecnologia para isso, todos os mananciais vão ficar desaguando aqui. A gente tem um problema no Tietê que é o deságue. Ele não é um rio que corre muito, ele corre devagar
E esse problema de não criar esse saneamento básico, acho que, salvo engano, acho que 40% das pessoas da cidade de São Paulo, na linha de periferia, não tem saneamento básico. Se não trata esse problema, e aqui ponto para o Tarcísio, se não conseguisse colocar a iniciativa privada dentro da Sabesp, não ia ter dinheiro no caixa para fazer isso. Então, pontaço. Eu acredito que agora sai. Agora, o prefeito bem intencionado acelera. O mal intencionado, por exemplo, se um Boulos da vida ganhar, atrapalha tudo. Ele vai querer cancelar na justiça esse negócio da Sabesp. Eu acredito no Tarcísio, nós vamos fazer isso junto pela primeira vez. Agora, tem gente interessada nisso aí. Tem contratos infinitos com essas balsas que ficam limpando isso aí. É coisa que pode custar a vida de alguém. Vamos parar por aqui, porque a gente já vai resolver mesmo. Eu, Tarcísio, se Deus quiser, revertendo a inelegibilidade do Bolsonaro, a tríplice coroa em 2026. Bolsonaro, presidente, Tarcísio, governador, Marçal, prefeito de São Paulo. Aí você vai ver isso aqui andar. Você, Cauti. Candidato, eu queria perguntar sobre o trânsito, de novo, a questão dos motoboys, dos entregadores, porque são pessoas que querem prosperar, são pessoas que acham na entrega de produtos um jeito de ganhar mais dinheiro, inclusive de outras profissões, mas ao mesmo tempo eles são muitos deles se envolvem em acidentes no trânsito, então eles acabam atrapalhando de fato o trânsito, mesmo querendo trabalhar de fato. Tem uma questão de barulho também, muitos deles têm motos que não são regulares, então tem o problema também, questões urbanas mesmo. E muitas pessoas, muitos bandidos se disfarçam de motoboy para praticar assaltos e ou tráfico de drogas. Como que o senhor pretende regularizar, regulamentar? Já há faixa azul, já há algumas regulamentações. O senhor pretende intervir na questão dos motoboys em São Paulo, aumentando a regulamentação, reduzindo a regulamentação? O que o senhor acha dessa questão? A questão do assalto, mais de 80% conversando com pessoas da segurança pública é de gente na garupa, né? Tipo, o entregador com gente na garupa. Como a gente vai fazer um anticrime aqui em São Paulo, valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, inclusive nas pesquisas aí com os motocas, quem está liderando? O Pablo Marçal. Os motocas, estamos juntos. É o seguinte, tem que separar esse grupo que usa essa motocicleta para criminalidade. Como que faz? Usando análise preditiva, usando câmera inteligente, a gente realmente vai fazer um pente fino nisso. É porque a pessoa tem moto. Não, é o comportamento. O cara trabalha fazendo entrega. Mas peraí, depois das 18 horas você está fazendo entrega com um parceiro atrás? O Rappi contratou vocês dois? O Uber contratou dois? Não. Então a gente vai ter um pente fino nisso. E se a gente... Pente fino como seria com a GCM, abordagens? A operação delegada, que a gente vai estender para civil, que eu deixei claro aqui, com captura da placa, porque você já sabe, né? Se a maioria das pessoas que querem cometer um crime, o que ela faz? Ela rouba uma moto para depois fazer isso. Então, a gente vai fechar um cerco, vai ser um anticrime que vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai ficar assustado com o que o xerife vai fazer. Inclusive, o Boulos não vai poder nem andar aqui, senão vai ser preso. Falando em problemas com a justiça, candidato, o senhor teme que a sua candidatura ainda seja barrada? Agora, faltando menos de um mês para a eleição, ainda há ações dos adversários tentando impugnar a candidatura do senhor. O senhor tem esse receio ou não? Está tranquilo de que até o dia 6 de outubro o senhor continuará candidato? O único temor que eu tenho não é de ninguém a não ser Deus. Estou em paz todo dia. Sobre os adversários tentarem entrar com ações todo o tempo, quem tenta não consegue. Agora, os meus advogados têm falado que nunca numa campanha alguém foi interpelado judicialmente igual eu. Por que esse desespero? Por que tomar minhas redes sociais? Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tem 400 mil pessoas assistindo isso aqui. Até mais, hein? Acho que 450. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Uma conta de 18 dias com 2 bi. Não sei se dá pra dar um foco aí, ó. Com 2 bilhões de visualizações. Tentaram me derrubar, eu caí pra cima. 2 bi, eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira. O senhor está sofrendo também muitas direito de resposta em suas redes sociais. Já várias vezes eu vi o Boulos aparecendo na sua... Invasor, vazou, vai invadir o Instagram de todo mundo. Ele recebeu uma ordem judicial. Mas é invasor. Como o senhor explica isso? Porque assim, foram várias decisões contrárias ao senhor. Mas não tem problema nenhum. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Comedor de açúcar. Dá tempo de uma última das ruas, Ana, ou já passo para o candidato fazer as considerações finais? A gente está com o tempo quase esgotado, dá tempo sim. Vamos lá, vamos ver, e daí a gente encerra. Pablo Marçal, eu gostaria de saber, o senhor sendo eleito, o que o senhor faria pela nossa tão sofrida classe de taxistas de São Paulo? José. Senhor José, taxista, seguinte, não vai pagar multa andando no corredor vazio, você vai ter insufilme para vocês não ficarem pegando um câncer de pele aí, tá bom? É o seguinte, e nós vamos pegar esse aplicativo que não funciona e fazer um aplicativo de verdade. Para quê? Para todo mundo usar e vocês ganharem. A última coisa que eu vou fazer para vocês, vou lutar até o fim para todos vocês poderem ter aquela rendinha com aquela propaganda em cima do carro de vocês. Conta comigo.
nos táxis, onde você entrar aí, ó, na cidade de São Paulo, é Marçal. Eu preciso da ajuda de vocês, que é vocês que viram voto, hein? Um beijo pra vocês e tamo junto. E vamos meter isso filme nesses carros, tudo. Eu vou ajudar vocês a pôr nesse negócio. Candidato, nosso tempo está quase esgotado, temos mais 1 minuto que eu vou repassar ao senhor para suas considerações finais e desde já agradeço pela presença, pela aceitação do convite, por ter estado aqui com a gente e o tempo é seu. 1 minuto. Cidade de São Paulo é o seguinte, a gente tem a oportunidade de dar um salto para o futuro. Todos vocês estão assistindo, inclusive os que não gostam de mim. Você não precisa gostar de mim. Você precisa só me dar uma chance. Eu mereço uma chance. Vou te falar por quê. Porque da onde eu saí para onde eu cheguei é muito mais difícil do que fazer tudo que eu estou falando na cidade de São Paulo. Quero agradecer a Oeste, né, pela nobreza na entrevista. Eu não afino para pergunta a ninguém. Eu não tenho conchavo com ninguém. E eu quero te falar uma coisa. Hoje você viu mais propostas do que qualquer outro lugar. Quero dar os parabéns para vocês. Eu gosto de baixaria também, porque eu já fui pobre gosto de baixaria. Eu tô em qualquer jogo que você quiser. Só que a grande verdade é, existe o dia da vingança no dia 6 de outubro. Vocês têm a chance de ter uma pessoa que é esforçada, alguém que é verdadeiro, alguém que não arrega, alguém que não nega o que fez. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver errando 2 vezes na mesma coisa. Então eu quero pedir seu voto no 28. Você que é fora de São Paulo, você pode ajudar pedindo voto aqui. Vocês podem vir nos últimos dias também, vamos fazer uma invasão aqui na cidade de São Paulo, sabe de quê? De gente do bem, para entrar na cabeça de stand comunista e tirar essa mentira dessa esperança que nunca vai vir. Você não vai morar em casa de lata, você não vai ficar em... Faz o M! Obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista. Boa tarde. Tamo junto. Chegamos ao fim dessa, que foi a primeira, tá, gente? Só a primeira entrevista da série de sabatinas da Oeste com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje tivemos a presença de Pablo Marçal, do PRTB, e agradeço também aos parceiros que estarão comigo ao longo de toda a semana. Pela ordem aqui, Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, Adalberto Piotto, comentarista do Oeste Sem Filtro, Edilson Salgueiro, editor do site da Revista Oeste, e Carlo Cauti, economista e repórter especial da Revista Oeste. Candidato, obrigado mais uma vez pela presença. Amanhã continua, hein, a nossa série de entrevistas com Marina Helena, do Novo. Quinta-feira é a vez de Tabata Amaral, do PSB. E sexta-feira, o candidato do MDB, Ricardo Nunes. Obrigado pela sua companhia. Ao longo da nossa programação, a repercussão completa dessa entrevista, 4 da tarde no Jornal da Oeste, 5h45 no Oeste Sem Filtro. Uma ótima tarde, a gente se vê. Até já.